Olá, alunos! Estamos de volta aqui com a nossa aula de Direito Penal. Aqui é a professora Célia Nilander e é um prazer estar aqui com todos vocês aqui no Legale. Vamos então dar continuidade, né, ao tema da nossa aula, que é crimes contra a honra, né? E nós paramos na última aula falando um pouquinho do sujeito ativo, quem são os sujeitos ativos dos crimes contra a honra. Lembrando, obviamente, que os crimes contra a honra são aqueles descritos, né, lá no artigo 138, 139, 140 do Código Penal, né, e falamos da injúria, calúnia e difamação, né. Então, estávamos exatamente no ponto em que falávamos do sujeito ativo. Só para relembrar, fazer uma breve revisão, quem é o sujeito ativo, né, dos crimes contra a honra? São comuns ou gerais, então pode ser qualquer pessoa, tá? Sujeito ativo é aquela pessoa, né, pode ser qualquer pessoa, ou seja, aquela que profere aí uma conduta que vai ofender a dignidade, a honra de uma pessoa, a honra subjetiva ou a honra objetiva, tá? E o sujeito passivo é aquela pessoa, né, vamos ver lá, sujeito passivo é também qualquer pessoa, é aquela que vai ser ofendida, né, aquela pessoa que realmente teve a sua dignidade violada, enfim, a sua honra objetiva ou honra subjetiva, né? Qualquer pessoa pode ser sujeito passivo, inclusive pessoa jurídica, tá? Ela pode ser vítima de qual crime contra a honra? Porque nós temos 3 lá, né? Ela pode ser vítima do crime de calúnia, tá? E difamação, sendo excluída apenas o crime de injúria. Por quê? Nós falamos da honra objetiva e da honra subjetiva. A honra objetiva é a visão que nós temos, né, de nós, e que a sociedade tem de nós. Então, é uma questão externa. O que estão dizendo sobre nós? E isso, muitas vezes, isso é muito importante porque vai macular a nossa imagem, tanto de uma pessoa física como de uma pessoa jurídica. Já a honra subjetiva, não. Ela está ligada ao íntimo, à nossa sensação, ao que nós temos de dignidade. E a pessoa jurídica, em tese, ela, obviamente, ela não tem dignidade, ela não vai ter esse sentimento interno, né? Então, a pessoa jurídica, ela só pode ser vítima do crime de calúnia e de difamação, tá? Vale lembrar ainda que o crime imputado, ele deve estar entre aqueles que podem ser praticados por pessoas jurídicas, como, por exemplo, delitos ambientais, tá? Então, eu posso dizer que uma empresa jogou sujeira nos rios, né? Ou matou uma série de animais ali naquela região e atribuir, né, essa conduta a uma pessoa jurídica, a uma empresa, né? Sendo que não é verdade e que a empresa não realizou esse tipo de conduta, tá? Um outro crime ambiental, eu posso dizer que o desastre ambiental X aconteceu porque, vamos imaginar que tem várias empresas próximas a um rio ou a uma mata, porque a empresa Y cometeu esse delito, tá? Tem que isso seja verdade. Então, eu estou atribuindo qual crime? O crime de calúnia, né, a uma pessoa jurídica. E isso vai prejudicar a pessoa jurídica? Claro que sim. Claro que sim. Né? Se nós, isso vai macular a imagem dessa empresa perante a sociedade. Tá? E difamação do mesmo modo. Né? Então, somente o crime de injúria que não pode a pessoa jurídica ser sujeito passivo. Delitos ambientais, falamos, né? O crime praticado contra o índio. Tá? Como é que funciona? Desde que envolva o direito indígena, né, será de competência da Justiça Federal. Tá? Então, é importante ressaltar essa questão. E os 3 crimes, eles podem ser cometidos simultaneamente, como nós já falamos na nossa aula aqui. Tá? Então, são condutas distintas e, vamos olhar aqui, ó, no nosso material, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, né, já decidiu, não se constata qualquer violação aos princípios da conjunção e da proibição do bis in idem, pois os crimes previstos no artigo 138, 139
e 140 do Código Penal tutelam bens jurídicos distintos. Então, pode sim acontecer de alguém cometer os 3 crimes, tá? Contra alguém, seja uma pessoa, no caso, pessoa física, pode cometer os 3 crimes. Pessoa jurídica pode cometer os 2 crimes, menos a injúria, como nós falamos anteriormente. Tudo bem? Não existe crime culposo, tá, gente? Crime culposo contra a honra, tá? E também não há crime contra a honra quando a gente se limita a narrar um fato. Então, nós temos que analisar o contexto da situação, né? Então, por exemplo, a testemunha está sendo ouvida lá, ou em fase de delegacia, ou em juízo, e ela está narrando os fatos. Olha, eu vi, aconteceu isso, a pessoa xingou a outra, enfim, atirou. Então, não existe crime contra a honra quando a pessoa está apenas narrando um fato, tá? E honra, ela é um bem jurídico disponível, tá? De modo que o consentimento prévio do ofendido, ele exclui o crime, né? E aí vai caracterizar o quê? Renúncia ou perdão. O que significa isso? Significa dizer que os crimes contra a honra, como nós já falamos, é de ação penal privada. Então eu posso, como muitos falam, né, retirar a queixa, né? Claro que se eu estiver falando da Lei Maria da Penha, eu já tenho uma outra situação, tá? Eu só posso retirar a queixa, entre aspas, eu só posso renunciar após, né, antes do oferecimento da denúncia pelo Ministério Público, tá? Então, e mesmo assim, o juiz vai marcar uma audiência, né? Então é um pouco mais complicado das pessoas renunciarem a esse direito ou, enfim, desistirem da ação, tá? No caso da Lei Maria da Penha. Mas, fora isso, eu posso, sim, renunciar. Por quê? Se eu estou falando dos crimes contra a honra, artigos 138 a 140 do Código Penal, então eu estou falando ali de bens jurídicos disponíveis. Então, é possível que eu venha, então, excluir o crime com a renúncia ou o perdão, tá? No entanto, o consentimento prestado pelo representante legal de um menor de idade ou de um incapaz não afasta o crime, tá? Pois a honra não lhe pertence. Então, ninguém pode dispor da honra de outra pessoa, tá? Então, quando eu estou falando de um consentimento prestado de um representante legal ou de um menor de idade, eu já não vou conseguir fazer essa renúncia, tá? Então, se eu sou pai de uma criança que sofreu, foi vítima do crime contra a honra, né? Ou de um incapaz, né, seja menor de idade ou seja incapaz por qualquer outro motivo, eu não vou poder depois renunciar, porque eu não posso renunciar a um crime se eu não tenho essa disponibilidade, tá? Aí tem que ser ouvido o juiz. O juiz deve ser ouvido e para verificar as circunstâncias do caso. Causas de aumento de pena. O artigo 141, ele traz para nós, né, lá do Código Penal, as causas de aumento de pena aplicáveis aí em todos os crimes contra a honra. Então, nós temos o inciso primeiro, que fala dos crimes praticados contra o quê? O presidente da República ou contra chefe de governo estrangeiro, tá? Então, diz lá, calúnia e difamação praticados contra o presidente da República com motivação e objetivos políticos e lesão real ou potencial aos bens jurídicos da segurança nacional. Constitui crime próprio da Lei 7.170 de 83, tá? Uma outra causa de aumento de pena é contra um funcionário público, em razão de suas funções, tá? Então, sempre que a pessoa estiver exercendo suas funções no seu ambiente de trabalho, se o funcionário público for injuriado, caluniado, difamado, vai ter, então, um aumento de pena, né? Um outro caso de aumento de pena, né, do artigo 141, é na presença de várias pessoas, tá? Ou por meio que facilite a divulgação da calúnia, tá? Ou da injúria. Então, a referência a várias pessoas deve ser entendida com quantas pessoas? No mínimo 3 indivíduos, né? Por quê? O Código Penal, ele é expresso quando ele fala apenas 2 pessoas. Então, quando ele fala várias pessoas, eu tenho que entender, subentende-se que eu estou falando de 3 ou mais pessoas,
tá? Então, toda vez que eu cometer os crimes contra a honra na presença de várias pessoas, existe aí a causa de aumento de pena. Então, tem um exemplo também, nós temos lá no escritório, que a dona de uma loja, né, estava ali trabalhando junto com as funcionárias e, por algum motivo, uma pessoa, um cliente, né, passou ali, ficou irritado com alguma situação, não tinha o produto, enfim, passou a ofender a dona da loja, na frente dos clientes, na frente dos funcionários, né? Então, ela procurou nosso escritório e sim, nós ingressamos aí com o processo, né? Inclusive, o processo crime relacionado aos crimes contra a honra, porque ele ofendeu a honra, e também difamação, né? Ele difamou essa moça na frente dos funcionários, na frente de muitas pessoas. Então, foi aplicado aí o artigo 141 do Código Penal. Pois bem, falando ainda das causas de aumento de pena, nós temos lá o inciso 4º, que fala contra maior de 60 anos ou portadora de deficiência física, né, exceto no caso de injúria. Então, aqui a gente está falando dos crimes contra a honra, de calúnia e difamação. E lá no parágrafo 1º também, se o crime é cometido mediante paga ou promessa de recompensa. Então, aplica-se a pena em dobro, tá? Isso veio da lei nova, gente. A lei 13.964 de 2019, tá? E teve uma importante mudança, né, nos crimes contra a honra. Como eu disse a vocês inicialmente, vem cá comigo para a gente falar um pouquinho sobre isso. Quando eu disse a vocês que, atualmente, os crimes contra a honra, eles aumentaram drasticamente a quantidade realizados em redes sociais, realmente é uma realidade. Hoje nós vemos inúmeros casos de pessoas que são ofendidas, são difamadas, caluniadas ou injuriadas na internet, nas redes sociais, de alguma forma em que as outras pessoas têm grande visibilidade, né? E, por conta disso, o parágrafo 2º, né, da Lei 13.964 de 2019, ela mudou a pena, ela aumentou a pena dos crimes contra a honra quando eles são praticados em redes sociais, tá? Então, essa lei que eu acabei de citar para vocês, de 2019, tá aqui embaixo, diz o quê? Se o crime é cometido nas redes sociais, aplica-se em triplo a pena, tá? Então, isso foi uma mudança significativa na nossa legislação, tá? Pode haver uma retratação, né, do artigo 148 do Código Penal, a pessoa pode se retratar, como nós falamos, né? Não é extensível ao crime de injúria, né? Ela pode ser total, e ele tem que ser total e incondicional. Não posso me retratar só de uma coisa ou outra que eu tenha dito, tá? Temos aí também o pedido de explicações, que está no artigo 144 do Código Penal. Esse pedido de explicações eu vou ingressar quando? Quando eu não tenho certeza da ofensa. Então, eu vou pedir explicações para o juiz para a pessoa se explicar. E aí sim, dependendo da explicação, eu vou ingressar ou não com a ação. E a ação penal, né, ela, em regra, como eu falei, ela é ação penal privada, tá? E nós temos 3 exceções aí. Ela só vai ser pública incondicionada se for a hipótese de uma injúria real, tá? E ela também vai ser penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça nos crimes contra o presidente da República. E uma terceira inciso que nós temos lá, ação penal pública condicionada à representação contra funcionário público, tá? Em razão do exercício de suas funções. Nós temos a súmula 714 do Supremo Tribunal Federal, que diz: é concorrente à legitimidade do ofendido mediante queixa e do Ministério Público, condicionada à representação do ofendido para ação penal por crime contra a honra de servidor público, em razão do exercício de suas funções. Essa súmula, gente, ela busca o quê? Não onerar o funcionário público, né? Nessa hipótese aí, impondo a contratação de um advogado e gastos, etc. Então, neste caso, o funcionário público pode se valer, então, do Ministério Público para ingressar com a ação. Crimes de injúria praticados na internet, né? Nós falamos, nas redes sociais,
nós temos aí um terreno fértil, né, para esse tipo de crime. Então, pensando nisso, a Lei 13.964, né, conhecida como pacote anticrime, triplicou, então, a pena nestes casos, né, a lei de 2019. Então, nem mesmo o uso de perfis falsos para o cometimento dos crimes garante a impunidade, porque hoje é muito fácil você identificar da onde veio a conduta, da onde veio a ofensa, enfim, tá? Então, essa triplificação da pena, ela tem um efeito o quê? Pedagógico, né? Então, a pessoa vai responder de acordo com o dano, tá? Trouxe aqui alguns casos reais, que eu já falei até para vocês. Teve um de locação, que a pessoa alugou e depois não queria mais, os inquilinos não estavam pagando aluguel e ela colocou as pessoas para fora e cometeu injúria, né, verbal e violência física. Então, houve processo e foi caracterizado o crime de injúria. Temos muitos outros, né? A moça que injuriou e um rapaz que não queria um namoro, injúria em loja, que eu já citei para vocês, né? E aí a gente entra numa questão, né, para se refletir. Vou deixar essa questão, inclusive, para vocês analisarem e pensarem depois. Qual é o limite entre a honra e a liberdade de expressão, né? A liberdade de expressão, ela é garantida constitucionalmente, está prevista lá no artigo 220, né, no artigo 5º, desculpem, e também no artigo 220, né, parágrafo 2º da Constituição Federal, e ela acaba tendo um limite quando eu passo a ofender alguém, tá? Quando eu passo a minha liberdade, ela termina a partir do momento que eu pratico um dos 3 crimes contra a honra descritos aí no nosso Código Penal. Então, tem uma linha muito tênue, né? E é isso. Trouxe alguma jurisprudência aqui no nosso material, que depois vocês podem dar uma olhada. É muito importante a gente ver casos concretos, né? E deixo aqui meu agradecimento a todos os alunos. E quem quiser, né, me acompanhar lá nas redes sociais, no Instagram, Célia Nilander 8, e no Facebook, Célia Regina Nilander. É um prazer ter todos ali, poder tirar dúvidas, conversar com os alunos, enfim, estamos aí à disposição. Tá bom, gente? Um abraço a todos e até a nossa próxima aula.